Pai do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos acompanhando, né? Vendo esta transmissão, estamos aqui para fazer aqui uma transmissão para todos os nossos amigos, irmãos do nosso campo, da nossa cidade, aqui do Marco, para levarmos uma palavra para a igreja e também para os demais amigos do Evangelho. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus, o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então convido a você para nos acompanhar esta transmissão ao vivo, tá certo? Enquanto nós estamos preparando aqui o ambiente, né, para fazermos esse trabalho. Enquanto as nossas igrejas estão fechadas, né? Nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus para todos os nossos amigos, dizendo que esta transmissão é uma conferência que nós vamos fazer, né? Temos nosso irmão que vai trazer aqui uma palavra, irmão diácono do nosso ministério, do nosso campo, irmão Evandro Firmino, né? E Deus abençoe a todos os irmãos, tá certo? Deus abençoe, você pode entrar aí, ficar ligadinho, né? E vamos louvar a Deus, tá certo? Colocar aqui um louvor para os irmãos, os amigos. Louvado seja Deus. Você possa meditar na palavra do Senhor, que você possa buscar, né, a vontade de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar. Glória a Deus, seja abençoado. Louvado seja Deus, Jesus é maravilhoso. Escute mais um louvor e nós vamos aqui fazer aqui uma leitura da palavra de Deus, tá certo? Pai do Senhor, irmã Cleide Alexandrino, né? A minha irmã aí em Fortaleza. Pai do Senhor. Glória a Jesus. Compartilha aí nos grupos, irmão, para que mais vidas possam ser alcançadas pelo Senhor Jesus. Irmão Marcelo, né? Souza Sabino, nosso querido irmão do missionário, irmão João Batista, né? Nosso querido irmão, está aí
ligadinho, né? Convide, participe, deixa aqui a sua paz também que você tem, tá certo? Muitas pessoas estão sendo alcançadas através desta transmissão, meu amado. Sabemos que o momento é difícil, que a igreja se encontra, que o mundo está enfrentando, mas nós temos a certeza da presença do Senhor com a igreja. Muitas vidas morrendo sem conhecer a Deus. E é o papel da igreja anunciar o Evangelho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Verdade. Cristo te chamou para fazer a diferença. Abraço, pastor Edio também. Estivemos ontem com ele, né? Em mais uma live ali, transmitindo a palavra do Senhor. Pastor Edio Maciel, homem de Deus. Vamos dar aqui alguns informativos para os irmãos. Tá certo? Vamos aqui alguns informativos para os irmãos ficarem sabendo o trabalho que a nossa igreja vem fazendo, nosso ministério. Glória a Jesus. Nós vamos, meus irmãos, aqui mostrar um pouco que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso campo, né? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Que Deus em Cristo possa te abençoar nesta tarde. Estamos aqui para falar da grande obra que Deus tem feito na nossa vida no campo missionário. Muitas pessoas, às vezes até por ignorância, não sabem a grande responsabilidade que a igreja tem em divulgar o Evangelho. E nós estamos aqui para fazer essa transmissão, para mostrar para você que Deus, Ele tem uma grande obra para realizar através da tua vida, através das nossas vidas. Então nós estamos aqui nesta tarde dizendo para você que missão é algo que está no coração de Deus. Já dizia um grande homem de Deus, que missão está no coração de Deus. E nós estamos aqui para dizer para você que a obra missionária, ela é uma obra carente que precisa da ajuda e da colaboração da igreja. Missão, meus irmãos, é algo tão importante, é algo que para nós seres humanos é um privilégio de compartilharmos a palavra de Deus para muitas vidas. E nós estamos aqui para dizer para você que não importa o momento que nós estamos passando, é fato, é real, estamos diante de uma epidemia, né? Onde envolve muitas coisas e eu não quero entrar aqui, mas nós estamos aqui para unicamente, exclusivamente falar da palavra de Deus, dizer que Cristo é a solução para a humanidade, tá certo? Temos convidado o nosso diácono da nossa igreja, diácono Evandro Firmino, para trazermos uma palavra aqui para nós. E logo, logo ele estará trazendo. Antes disso, eu quero dizer para você que as igrejas das Assembleias de Deus, elas participam e elas
tem todas elas uma contribuição muito grande na obra missionária. Você que não sabe e não conhece, a obra missionária, ela é uma instituição, né? A CENMADEC, ela é uma instituição das Assembleias de Deus e ela mantém missionário em todos os lugares do mundo, né? Inclusive, meus irmãos, nós temos missionários que estão, neste exato momento, precisando da nossa ajuda, da nossa contribuição, para que eles venham a executar suas missões. Deixam o Brasil e vão para outros países levar a palavra de Deus, e através da contribuição de missão que você contribui, você está mantendo ele lá, a família dele. Tá certo? E nós estamos aqui para dizer que Cristo continua sendo a solução para a humanidade. É muito difícil falarmos de paz quando o mundo está em conflito. É muito difícil falarmos de paz quando o mundo está conturbado. Você veja bem que nós estamos passando um momento muito difícil. A humanidade tem alcançado a muitas pessoas. E nós estamos aqui através deste meio de comunicação para dizer que Cristo ainda é a solução. Que Cristo ainda é a razão de nós estarmos aqui para pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Estamos aqui para fazermos missões, para fazermos o ID do Senhor Jesus. É o dever da igreja. Então eu quero aqui ler um versículo em Marcos, capítulo 16, e o versículo 14, que diz assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Esta palavra foi dita pelo próprio Jesus, pelo próprio Cristo, pelo próprio Filho de Deus, pelo próprio Rei da Glória. Eu iniciei aqui a leitura dizendo que finalmente apareceu Jesus aos 12. Parece até algo que difícil de se dizer. Parece até algo demorado. Quando nós falamos assim, finalmente, é quando é algo por último. Quando você fala assim, alguém que está na fila, aí você fala assim para ele: finalmente chegou a minha vez de ser atendido. Às vezes, você está em um ambiente público, cansado, enfadado, né? Aí chega a sua vez de ser atendido. Aí você fala: finalmente chegou a minha vez. Parece até, a gente lendo aqui o texto, parece que dá a entender isso. O autor aqui em Lucas diz: e finalmente Jesus aparece aos 12 discípulos. Finalmente. Mas Jesus, queridos irmãos, deixou algo para a igreja. Uma responsabilidade que não é só minha, ela é de todos nós, ela é da igreja. E é dentro deste propósito, desta mensagem, que eu quero dizer para você nesta tarde: Cristo ainda é o centro da humanidade.
Sem Cristo, nós não vivemos. E é importante sabermos de uma coisa. Cristo ainda não veio buscar a sua igreja, o seu povo, porque ele ainda espera por uma decisão tua. Ele ainda espera por uma decisão tua. Algo que você tem que se dispor para ele. Jesus disse, é necessário que este evangelho seja pregado em todo o mundo, em toda a terra, em testemunha das nações. É necessário. Através desta contribuição que a igreja contribui, ela alcança vidas, porque se você não vai, você ora. Se você não ora, você contribui. E a igreja mantém, as igrejas mantêm os missionários. E até um momento de reflexão. Se nós estamos nos nossos lares, estamos passando privacidade, estamos passando dificuldade, estamos na nossa casa, no nosso lar. Imagine eles que estão na África, que estão nos continentes africanos, levando a palavra de Deus. Então eu quero aqui compartilhar aqui com o nosso irmão Evandro Firmino para trazer uma palavra do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que venha realmente, irmão, trazer a conscientização da igreja, dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Cristo, ele é a solução. Aleluia. O irmão Evandro, ele pode aqui se conectar conosco, para a gente aqui colocar ele ao vivo, né? Para ele anunciar aqui, trazer uma palavra para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Compartilhe, meus amigos, nos grupos. Tá certo? Ajude a fazermos esta obra. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. É verdade, meu amigo, irmão Lindenberg, né? É uma das maiores comissões dadas à igreja de Cristo. Pregar o evangelho, né? O seu evangelho, né? À humanidade, é verdade. Isso é muito importante. Glória a Deus. É de suma importância. Faça aí as suas publicações aí, tá certo? Escreva e compartilhe, nos ajude a fazermos este trabalho. Glória a Deus. Deus é maravilhoso.
Irmão Evandro, você pode nos conectar aqui para você. Isso. Glória a Deus. Nosso diácono da nossa igreja, irmão Evandro, está aqui para trazer aqui uma palavra, né, meu amado? Para a igreja, para todos os irmãos e amigos do Evangelho que estão nos acompanhando. Peço aí que você compartilhe aí nos grupos, que você possa compartilhar, tá certo? Este momento de reflexão que a igreja tem se oferecido a fazer. Glória a Jesus. Então, meu amado, fique à vontade, tá certo? Estamos aqui fazendo esse trabalho. A igreja, ela tem o privilégio de fazer esta obra, né? Esta obra missionária. Nós estamos aqui para compartilhar nossa alegria com o povo do Brasil, com o povo do nosso Marco, né? De Fortaleza, também está nos acompanhando. Alguns irmãos chegando de Fortaleza aqui, está conosco para ouvir a palavra de Deus. E o irmão está com oportunidade, meu amado. Fique à vontade, tá certo? Estamos aqui acompanhando. Pai do Senhor, meus amados. Diácono Senhor. Edvando, de Deus. Amém. Um prazer, uma honra. Deus abençoe. Estar participando com você neste momento. Um momento especial, um momento que Deus nos concede, essa linda tarde de domingo. E é uma honra para nós. E ainda falando de um assunto importante, do assunto maravilhoso que tem comovido o nosso coração, assunto de cerca de missão. Né? Glória a Deus. Você já entrou aí. Verdade. Glória a Deus. Tá tudo bem aí, né, irmão? Tá dando para ouvir? Dando para ouvir direitinho? Aqui. Dá para ouvir, viu? Tudo ok. Glória a Jesus. Estou falando que os ajustes aqui para a gente iniciar. Trazer uma rápida palavra, falando acerca de missão. Né? Missão é um assunto importante. Assunto importante. Verdade, meu amor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fica à vontade, você já vinha trazendo aqui uma palavra abençoada, né? Leitura. Palavra de Deus. Glória a Deus. Primeiro eu vou aqui falar, hein? Glória a Deus. Compartilhe, meu amado irmão. Aí, tá. Oi? Os irmãos compartilhar, né? Esta live aí para que mais vidas sejam alcançadas, né? É verdade, meu irmão? Isso, pronto. Deixa eu dar aqui uma boa vida para os irmãos que estão conosco aqui. Deixa o seu like, a paz do Senhor, boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando. Intermédio aqui deste aparelho, essa live aqui nessa tarde. Seja bem-vindo e entra já no compartilhamento, tá certo? Você que está chegando agora, que já está conosco, compartilhe com o seu amigo, com o seu colega, para que mais pessoas venham junto conosco participar deste momento todo especial. Glória a Deus, é verdade, meu irmão. Louvado seja Deus. Irmão, Diácono Regivano, eu quero comentar com você uma das primeiras coisas que o missionário precisa conhecer antes até mesmo dele ir para o campo. Né? Amém. Ou seja, você ou eu, um dia que formos enviados ao campo missionário, ou outro qualquer missionário, é bom que ele conheça a cultura do povoado, lá das pessoas a qual ele vai fazer missão. Por exemplo, se a gente, missionário que vai fazer missão em outro estado, né? Por exemplo, no estado da Bahia. Então, é importante que, pelo menos na cidade que ele vai
fazer a tal missão do ídolo do Senhor, é bom que ele conheça a cultura daquele povo, Glória a porque Deus. vai facilitar para ele, né, usar as estratégias, os meios, para que venha obter os resultados, né? Você concorda com isso? Exatamente. Concordo plenamente, meu amado. Ele não pode fazer de qualquer maneira, né? O que acontece? Isso. Aí, às vezes, a gente chega em um determinado campo, né? Aí o pastor que enviou, o responsável, e aí, como é que está o trabalho de missão? Quantas almas já se converteu? Né? O trabalho de missão não é assim, né? É de uma hora para outra, porque precisa usar as estratégias, os meios para poder ir ali está chegando e convencendo as pessoas ao Santíssimo Evangelho, né? Aí o que acontece? Verdade. Se o missionário chegar de cara não conhecendo os costumes daqueles seres que habitam naquela tal cidade, vai querer mudar e vai dificultar mais ainda o trabalho missionário que vai ser realizado ali. E para a gente mudar o costume, e o ser humano precisa primeiro o missionário trabalhar acima dos atos, né, dos hábitos das pessoas. Né? Cada pessoa tem um hábito, né, para fazer. Então, o missionário precisa trabalhar acima dos hábitos das pessoas, para que depois venha trabalhar acima dos costumes. Glória a Deus, é verdade. Que venha trabalhar acima dos costumes, né, das pessoas. E depois vai chegar ao nível principal, que a cultura deles vão mudar. Né? Porque primeiro mudou os hábitos, né, os costumes, e agora a cultura vai mudar. Né? Às vezes, tem pessoas que a cultura deles é praticar tantas outras coisas, mas não pratica a vivenciar o evangelho, né? Não pratica a oração, não pratica a leitura da palavra, não pratica o estudo, né? Então, o missionário está ali para estar ajudando a eles a mudar a sua cultura, né? Glória a Deus. Para que aonde o evangelho entra depois. Porque o homem liberto dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua cultura, aí o evangelho entra e se manifesta, e a manifestação é poderosa. Viu? Glória a Deus, é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu quero falar nessa tarde do primeiro missionário. O primeiro missionário que nós podemos ver pela Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. O primeiro missionário, o Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós podemos ver em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma, não tinha forma nenhuma, né? Glória a Deus. Primeiro, a terra não tinha forma, era sem forma. Segundo, a terra estava vazia, não tinha forma e vazia. E terceiro, havia trevas
né? Havia treva. E quarto, havia abismo, ou seja, havia separação. O Espírito Santo eu vejo como primeiro missionário. Se estava sem forma, ele iria dar forma. Se estava vazio, ele iria preencher este vazio. E se tinha treva, né, ele ia trabalhar para que essas trevas viessem transformar em luz. E se tinha abismo, é porque estava separado, né? Havia separação. Ele iria trabalhar para que viesse a haver um firmamento. Glória a Deus. E é interessante que na forma como... Um agente, né? O Espírito Santo, o agente, né? O agente da salvação, né? Isso. Muito bom. E é interessante, Diácono Edvando, que na forma como está aqui o local, está as pessoas, viu? Ou seja, na forma como está a cidade, está as pessoas. Na forma como está o país, está as pessoas. Quando eu li e entendi aqui um pouco mais, eu fiquei alegre, sabe? Glória a Deus. Ou seja, as pessoas estão sem forma, as pessoas estão vazias, as pessoas estão nas trevas, e as pessoas estão também à beira do abismo, né? Ou seja, há rompimento, há separação, estão à beira do abismo. O Espírito Santo ele trabalha dessas 4 classes de pessoas, na vida de 4 classes de pessoas, né? E ele, como primeiro missionário, ele trabalha na vida de pessoas que estão sem forma, que estão destruídas. O trabalho dele é reestruturar essas pessoas. Ele trabalha na vida de pessoas que estão vazias, tem pessoas que estão altamente vazias. Não vou nem entrar mais profundo nesse assunto, mas está dando para entender, né, irmão? Estão vazias. E tem pessoas que estão também, que foram tomadas pela força das trevas. Né? E como tem, né, meu amigo? Pelas forças das trevas. E a quarta, estão à beira do abismo, tem separação. Sabemos que há separação entre o homem e Deus, né? E o pecado que faz essa divisão. Faz com que essa barreira se levante entre o homem e Deus. Né? O Espírito Santo, ele se manifestou, está se manifestando e vai continuar se manifestando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E é interessante, Diácono Edvan, que quando o Espírito Santo se manifesta, operando nessas 3 classes de pessoas, nós vamos poder perceber que Deus, ele fazendo Adão e Eva, né? Até um dia desse eu entendi que Adão ele era perfeito. Ele era perfeito. Mas eu lendo aqui a Bíblia Sagrada, eu entendi que ele não era perfeito. Ele iria se tornar perfeito. Mas como? Mas como? Ele iria se tornar perfeito por quê? Porque lá tinha uma árvore que era a árvore que dava o fruto da vida eterna. E Deus iria permitir que ele viesse a um determinado tempo comer dessa árvore, deste fruto, para viver eternamente. Né? O que acontece? Ele vai pecar, né?
contra Deus e ele não Desobedecer, come, né? ele não come da árvore que daria a vida eterna, né? Fruto, mas sim do fruto que viesse lhe dar o conhecimento entre o bem e o mal, né? Exatamente. Aí, irmão, é aí que eu entendo, mas por que eu falo que Adão não era perfeito? Se ele fosse igual a Deus, ele seria perfeito, né? Ele seria perfeito. Mas o que é que Deus pronunciando ele diz? Façamos segundo. Quando ele diz segundo, ou seja, seria a semelhança, seria parecido, entendeu? Mas não seria Não igual seria a ele. idêntico, né? Isso, muito bem, né? Estou captando aqui Como ele o era seu ponto de vista. parecido, como ele era parecido ou semelhança, ele ia se tornar perfeito quando ele desfrutasse Ok. da árvore ali que dá o fruto da vida eterna, né? Aí é onde surge, quando Adão peca, eles pecam, aonde surge o segundo missionário. Este missionário ele é maravilhoso. Glória a Aonde Deus. surge o segundo missionário. E nós Louvado seja. observamos que quando, vou falar agora do segundo missionário, que quando Adão peca, eles pecam ali, nós sabemos que Jó ele vai pedir, viu? Ele vai pedir o segundo missionário, viu, irmão? Nós Amém. lemos em Jó, vou até ler aqui. O Diácono Jó, Diego está conosco. Irmão Evandro, o Diácono Diego está conosco aí. Pai Senhor, pronto, é Diácono bênção de Diego. Deus. Já com Diego é a Compartilha aí, bênção. Diácono. É o representante de missão lá da nossa congregação. Verdade, representante de missões. Quando nós lemos Jó aqui, vou até ler aqui, para melhor de nós entender. Jó pedindo o segundo missionário. Viu? No caso, nós vamos entender aqui melhor. Muitos amigos aí conosco, tá certo? Pessoas não Louvado evangélicas seja o nome do Senhor. tá acompanhando essa transmissão, viu, irmão Evandro? Muitas pessoas nos acompanhando nesta tarde, né? E é uma bênção. Que Deus Jó abençoe capítulo cada um. 9, versículo 32. Louvado seja o nome do Senhor. Jó 9, 32. Encontrar aqui para nós ler. Jó dizendo, olha, ele não é homem como eu, a quem eu respondo, vindo justamente a juízo. Não desiste árbitro entre nós, que põe a mão sobre nós, ombros. Então Jó aqui ele vai exclamar pedindo ao Senhor Jeová, é o segundo missionário, no caso, seria o segundo Adão. Viu? No caso, seria o segundo Adão. Essa missão era para Adão, porque o Espírito Santo, como primeiro, já tinha vindo. Agora era para Adão. Adão que, através da obediência dele a Deus e desfrutando ali do fruto que viesse lhe dar, fazer o homem perfeito, essa missão era para ele. Mas como Adão falhou, agora vem um segundo Adão. Segundo Adão. Que Jó vai dizer aqui, ele não é homem como eu.
Quem é a pessoa que surgiu que não é homem como Jó, nem outro? Né? Estava falando de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No caso, o segundo Adão. Homem perfeito, né? Ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo justamente a juízo. Louvado seja Deus. E agora nós vamos ver em Isaías. Isaías, a gente observa que Isaías vai ter uma conversa com Jeová, o Senhor dos Exércitos, no versículo, capítulo 6 de Isaías, no verso de número 9, ele diz assim: Então disse ele, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendes. Vedes em verdade, mas não percebeis. Senhor Jeová falando como profeta. Né? Glória a Deus. Senhor Jeová falando como profeta. Mas no versículo 8, mano, versículo 8, eu li o 9, verso 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor. O Senhor falando com o profeta Isaías. Que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse. Glória a Deus. Quando o Senhor, é interessante nós entender isso, quando o Senhor fala com o profeta, e a gente vê que agora o verbo vai falar na boca do profeta. O verbo vai falar na boca do profeta, dizendo. Então disse o verbo falando. Eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, aqui a resposta lá do pedido de Jó a Deus. É a resposta do pedido que Jó faz a Deus. Pedindo que viesse enviar o homem que não fosse igual a ele. E aqui é a resposta que Jó pede. Né? Pede ao nosso Deus Todo-Poderoso. E agora nós vamos poder perceber que o primeiro missionário ele era em espírito. Ele se manifestava em espírito. E o segundo missionário, ou seja, o segundo Adão, ele vai se manifestar em carne. Né? Se encarnar. E trazendo a salvação para o homem. Ou seja, ensinando o homem o caminho da árvore da vida eterna. Você compreendeu? Amém. Toma aqui. Toma aqui, viu? Ensinando o Pode homem falar. o caminho da árvore da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É Glória a interessante Deus. nós entendermos, né? Se quer comentar algo, irmão? Interessante, meu amado, que o primeiro Adão pecou. Isso, A Bíblia falhou, diz que o pecou, primeiro errou. Adão pecou. Né? Já o segundo Adão, ele foi sem pecado. Ele não pecou. Sem pecado. Né? Muito embora ele foi tentado em tudo. Em Em tudo ele tudo. foi tentado, porém sem pecado. Né? Então esse segundo Adão, que a Bíblia nos revela, né? Ele foi perfeito e é perfeito. Sem sombra nenhuma de dúvida. Ele é perfeito e ele ainda está a agir através da igreja. Né? A igreja, ela foi incumbida por Jesus para levar o evangelho, né? E através deste evangelho, vidas serem alcançadas. Né? Então, tem muitas vidas que estão nos assistindo nesta hora, que está precisando, né, de uma renovação. Ou seja, como você falou aí, no começo era treva. No começo tinha abismo.
E aí agora Isso, nós estamos passando hoje para a humanidade que a pessoa sem Cristo, ela se encontra nesta mesma situação, né? Se isso encontra mesmo, nessa as mesma quatro situações. situação. E os meus irmãos, tem muitos irmãos aqui entrando, eu estou aqui me acompanhando. Os irmãos podem deixar aqui a sua opinião, né? Temos o nosso irmão Oliveira Freitas, também é um teólogo também da palavra de Deus, irmão conhecedor, né? Pode deixar também aqui a sua opinião, meu amado. Amém? O diácono Diego também pode se manifestarem também. É uma conferência, né? E é muito bom ver a opinião dos irmãos que estão nos acompanhando. Está entrando também o Diego, né? Ali do Maracajá. Seja bem-vindo, meu irmão, a esta conferência. Também os irmãos sintam-se à vontade, né? Tem professores aqui que eu estou acompanhando, que eu estou vendo aqui, e irmãos que têm conhecimento bastante da palavra de Deus, né? Glória a Isso Jesus. mesmo, Então, isso meus amados, mesmo. então é isso. Nós estamos aqui para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, imaculada, inerrante, santa, pura, né? Esta palavra que é a bússola, né? Que é aonde a igreja trilha pela palavra de Deus. Então é nesta palavra que nós estamos anunciando. O mundo está aí um caos, meu irmão. O mundo está em um caos. O mundo está aí passando um momento difícil. Foi o que eu falei ontem na transmissão com o pastor. O mundo está, irmãos, aí sendo impactado com uma onda muito gigantesca, né? Botando culpa em A e B, né? Uns botam culpa em política, outros botam culpa nos governantes, né? De modo geral. Outros botam culpa agora, fizeram agora uma matéria agora do Diário do Nordeste, não sei se o meu irmão viu, o próprio Diário do Nordeste fazendo ali um braço de Cristo crucificado na cruz e com um vírus, em vez de um cravo na palma da mão, né? Segundo ele, um cravo na palma da mão, em vez de ser um cravo ali, um prego, vamos dizer assim, e eles colocam um vírus desse Covid-19 aí, né? Não sei de que maneira eles estão querendo interpretar este vírus, né, que está aí assolando. As pessoas não estão entendendo, mas a igreja, eu creio que ela entende o que é que tudo isso está significando, qual é o objetivo de tudo isso, né? E as pessoas estão aí mostrando muito temor, muito medo, que realmente, né, é de assombrar, né? Mas a igreja não pode perder o foco. Eu disse, irmão, que a igreja ela tem instrumentos em mãos para divulgar o evangelho. A igreja pode estar com a porta fechada, mas ela não está calada. A igreja somos nós. As paredes estão fechadas, as portas, mas a igreja, nós, aquela igreja que Cristo disse que eu edificarei a minha igreja sobre uma rocha, né? Esta igreja que é nós, estamos livres para anunciar o evangelho. Então é você, é eu, é todos nós. Fomos incumbidos, fomos chamados para levar a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então é nisso. É isso que nós queremos fazer, com que as pessoas venham entender qual é o propósito da salvação, qual é o propósito do evangelho, qual é o propósito, né? Muitas pessoas, meu amado, aí não entendem, não entendem. Mas nós estamos aqui para dizer que Cristo está às portas. A qualquer momento, Cristo vai descer do céu e vai levar o seu povo e vai fazer uma prestação de conta com a humanidade. Hoje ele é advogado, mas amanhã ele vai ser juiz. Hoje ele é advogado da igreja, mas amanhã ele vai ser juiz. E a igreja ela tem que estar ciente do papel dela. Qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho.
acima de tudo, indiferente de placa de igreja, o papel da igreja é de anunciar o evangelho, é de anunciar a palavra de Deus, né? Então as pessoas não podem focar, muitas pessoas focam muito em placa de igreja, mas o certo não é focar a placa de igreja, é o evangelho. O evangelho. Qual é o evangelho que você está pregando? Que tipo de evangelho você está pregando? Que tipo de evangelho você está anunciando? Então é isso que nós temos que colocar, irmãos, é na consciência das pessoas, principalmente dos crentes. Fazer missão não é somente estar dentro de quatro paredes. Fazer missão não é somente estar em um ambiente evangélico, mas fazer missão também é estar em culturas diferentes, em povos diferentes, em nações diferentes. Também não é de qualquer maneira. Tem que passar por um aprendizado, tem que passar por uma cultura, para que ele possa enfrentar aquela cultura ali que ele vai, né, levar a palavra do Senhor. Isso Amém? mesmo. Então, Isso meu mesmo. amado irmão, eu queria que você finalizasse aqui, tá certo? E agradecesse aqui os nossos irmãos que nos acompanharam, estão ainda nos acompanhando. Logo, logo nós vamos convidar mais irmãos, né? Trazer aqui o diácono, o Diego, os dois Diego, né? E também o nosso irmão Oliveira também, que está nos acompanhando também, para trazer a palavra de Deus lá de Fortaleza, né? Trazer a palavra do Senhor aqui para nós. Amém, meu irmão? Eu quero que você Pronto, aí muito bem. agradeça aqui aos nossos irmãos que estiveram conosco, tá certo? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Eu falei Glória a Deus. o primeiro missionário, que foi o Espírito Santo, o segundo, Cristo, segundo Adão. Eu quero concluir por essa palavra, falando que Jesus, como segundo missionário, ele foi ungido por Deus. Quando nós lemos Mateus, nós vamos poder entender que ele foi ungido. Para quê? E lembrando, irmão, lembrando que as multidões mais procuravam, o que as multidões mais procuravam. Interessante nós entender que as multidões, as pessoas, irmão, precisam, ou mais procura ser curado de algo que perturba, né? Tira o sossego, a paz. De cara, ela não procura salvação. Irmão Não Evandro, procura. irmão Evandro, Diga. aqui temos aqui um comentário do nosso amado irmão, o irmão de Fortaleza, né, o irmão Oliveira. Ele diz assim: a paz do Senhor, meu nobre, Regivando Brito, diante deste mundo, a igreja tem se secularizado demais. Há uma união ferrenha entre a igreja e o Estado. Amém, irmão? Amém, meu amado irmão. Aí é o meu amado irmão ali, da congregação ali de Fortaleza, né? Nosso querido irmão, também ali pastor também, fazendo a obra do Senhor ali, dando a sua opinião aqui, né? Que a igreja ultimamente, irmão, ela tem muito se secularizado demais com o mundo. E veja aí, que não há uma união, né, demais com o mundo, há uma união fervenha entre a igreja e o Estado. Você está vendo aí, irmão, que de fato tem acontecido, viu? É uma união ferrenha mesmo. Você vê, irmão, que a igreja ela não pode se calar. A igreja não pode se calar. Não, Pode continuar, meu amado. Estou aqui acompanhando aqui os comentários aqui de irmão.
Pronto, muito bem. Qualquer coisa se acena aí que a gente ouça aqui, tá certo? Amém. Pois é, irmão. O que as multidões procuravam, né? Uma das primeiras coisas que ela procurava era cura, né? Você vê que na época que Jesus pregava como segundo missionário, tinha muitas pessoas que estavam oprimidas, que estavam enfermas, e tanto que Jesus foi e curou muitas pessoas, ele fez muitos milagres, né? E o missionário, irmão, ele tem essa função, viu? Ele recebeu a autoridade de Deus, do Espírito Santo, para orar pelos enfermos, para que os enfermos viessem a ser curados, viessem a ser libertos. Né? Até então, tem muito espírito de enfermidade perturbando muitas pessoas. Né? Perturbando muitas pessoas. E o missionário está ainda atuando para isso. Viu? Tem muitas pessoas que procuram cura, procuram se libertar de algo. Viu? Tem uma enfermidade que perturba a tempo, já procurou o médico não deu a solução, já procurou tantas outras coisas e não encontrou o socorro, a ajuda. Aí vê um missionário e faz uma oração sobre aquela pessoa enferma, talvez seja espírito de enfermidade e é curado naquele momento instantaneamente. E dali começa uma obra de salvação, porque ela passa a crer, né, no Deus que aquele missionário está pregando. Passa uma obra de salvação. E as multidões também seguiam e procuravam Jesus para quê? Para se alimentar do pão. E interessante que Jesus ele servia dois pão. Ele servia o pão espiritual e servia o pão físico para alimentar o povo no corpo físico. E é interessante o missionário hoje também está aprendendo com Jesus, né? Está aprendendo com Jesus. Jesus tanto servia o pão espiritual para as pessoas se alimentar e servia também um pão físico. Você vê que ali na multiplicação dos pães ele alimentou muitas pessoas, né? Glória a Deus. E é interessante frisar aqui um ponto que você falou antepassado, que os missionários precisam da ajuda da igreja, da ajuda dos pastores, dos líderes que estão mais acima, justamente para chegar junto, para que ele venha ter esse respaldo de servir o pão espiritual e o pão matéria, fisicamente. Porque se o missionário for para o campo, chega lá a servir só o pão espiritual e tal, e curar as pessoas no intermédio da oração, mas vai ter pessoas lá que vai precisar do café, do pão, do feijão, né, do arroz. E se não tiver um suporte, né, aí, irmão, vai ser complicado, vai ser difícil. Viu? E Jesus tinha pessoas que ajudavam ele. Jesus tinha pessoas que chegaram junto, viu? Chegaram junto. Verdade. Você vê que aquelas mulheres que caminhavam com Jesus, Jesus chamou que os 12 discípulos, né? Depois chamou 70, e aquelas mulheres se engajaram ao ministério e passaram a andar com Jesus. Né? Passaram a andar. Desse jeito. Em tudo que Jesus precisava e que elas pudessem ajudar, elas ajudavam. Elas estavam ali para ajudar, cooperando com o Senhor Jesus na sua missão. Né? Então, o que fez o ministério de Jesus ter tanto êxito, tanto sucesso, de uma forma assustadora, foi as pessoas que chegaram com o coração ali para abraçar a obra, para abraçar a missão. E é onde a gente vê que está faltando nos dias atuais. Né? Eu estava dizendo certo dia, Diácono Regivano, que só quem sabe o que o missionário passa é quem já passou, viu? Só quem sabe o que o missionário passa no campo é quem já fez missão, quem já passou, enfrenta, né? ou quem está fazendo. Quem está fazendo, viu?
Louvado seja o nome do Glória a Senhor. Deus, é verdade. Você vê que o trabalho missionário é totalmente diferente, não desprezando o trabalho de tantas outras autoridades eclesiásticas, mas o trabalho missionário é diferente do trabalho do pastor, diferente do trabalho do tesoureiro, do coordenador, diferente do trabalho de outros que trabalham também no ministério em prol do reino de Deus. O trabalho missionário é diferente, mano. Ele vai, entendeu? Brigar com os espíritos malignos, vai preparar o caminho. Vai preparar o caminho. Verdade. Vai preparar o Glória a caminho. É Deus. onde ele vai tirar os espinhos, viu? Na graça, debaixo da graça de Deus. Vai preparar o Glória a caminho. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Verdade. Então, é muito importante a gente estar aprendendo aqui com Jesus, viu? Como segundo Glória a Deus. missionário. E terceiro, Que bênção, chegava né, o quê? Chegava a palavra, irmão, palavras de salvação. Aí as pessoas não iam, entendeu? Por quê, irmão? É interessante, irmão, interessante nós entender que a doutrina de Jesus não chegou primeiro. Né? Não, primeiro vai o missionário. Depois, quando a doutrina chegou, irmão, as pessoas, Pedro, para onde iremos nós? Só tu tem palavra da vida eterna. Mesmo a palavra sendo pesada, a doutrina ali, entendeu? Mas caiu em si, entendeu? O caminho já estava preparado. Chegou com a palavra e pregou, não teve essa não. E quando a gente lê lá, aprendendo com o primeiro missionário, que ele palhava, ou seja, que ele preparava o trabalho missionário. Ele prepara. Lá em Gênesis 2 e 3, 1 e 2, que o Espírito Santo ele palhava, ou seja, ele estava ali palhando, né? E hoje, o missionário está ali para palhar, para preparar, viu? Usando os meios, a graça, o evangelho, para preparar. Aí quando vem a doutrina, o pastor com ensinamento, aí vem e planta a igreja a crescimento, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu amigo e companheiro do ministério, o Diácono Regivano, que Deus continue nos abençoando. Eu quero ficar por aqui. Outro dia a gente pode continuar este mesmo assunto, né? Porque nós paramos aqui no segundo missionário, Jesus Cristo, segundo Adão. A gente pode continuar ou ver outro assunto para falar. Então, os amados irmãos que estiveram conosco até agora, um abração aí, a paz do Senhor a todos. Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça. E que essa live venha nos despertar, né? Para que a gente venha chegar junto aos missionários, né, aos aqueles que estão trabalhando na missão. Porque, irmão, três cultos super importantes, né? Culto de missão, trabalho missionário, culto de doutrina, trabalho do ensinamento, e o culto de Santa Ceia, né? Onde relembramos profundamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Três cultos que não pode faltar em congregação nenhuma. Culto de missão, preparação, avanço, doutrina, ensinamento e Santa Ceia para justamente relembrarmos do que Cristo fez e há de fazer ainda mais. Então, Diácono Regivana, paz do Senhor, muito obrigado, amigão, pelo convite. Amém. Deus abençoe. Seja Deus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aqui nós queremos também deixar aqui comentário, né, também do irmão Jânio, né, Diácono Jânio Honorato, né, que diz assim: verdade, meu irmão, o pão físico é necessário, por isso que não devemos deixar de contribuir. Bom seria que toda igreja compreendesse isso. Bom que a igreja contribuísse isso. Glória a Deus. Né? Que não devemos deixar de contribuir. Bom seria que toda igreja compreendesse isso. É verdade, meu irmão. Glória a Deus. Se contribuíssemos mais, poderíamos mandar mais missionários
para o campo. Isso é verdade. A igreja que contribui, irmão, é como nós já dissemos aqui no início. Ela mantém os missionários, né? Assim também como a igreja local mantém o pastor local, né? Cuida do pastor local, e do mesmo jeito também os missionários, através dos carnés de missões que nós mostramos para os irmãos. Você contribui com esse carné de missão, você está ali mantendo os missionários, a família do missionário ali nos países a qual foram enviados, tá certo? Então que Deus abençoe a cada irmão, você que nos acompanhou, que Deus te abençoe e que em breve estaremos aí convidando mais irmãos para trazerem aqui uma palavra para a igreja e para os demais amigos, né, os amigos do Evangelho, para que eles também recebam esta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome de Jesus.